simplificando, a gente tinha o seguinte: devo, reconheço, vamos trabalhar para pagar. Devo, não nego, pago quanto puder. Quando chega aqui agora, a portaria 2362 acabou, não vou pagar. Esses 35% do orçamento da proteção social básica e da proteção social especial, por exemplo, de 2020, e aí, na conversa com o ministro disse, não, isso acabou, não tem mais, não vamos mais pagar esse remanescente. Só que esses 35% de recursos cortados da portaria 2362, né, ao fim e ao cabo, aqui na ponta, que era compromisso do Ministério com os municípios, isso foi para o orçamento, isso foi a proposta do Ministério, né, foi. E não teve nenhum movimento do Ministério para recompor esse orçamento em 2020, com todo respeito. Muito diferente do que a gente assistiu em 2019. Então, esse, por exemplo, é um efeito muito claro da portaria 2362. Né? Não vou nem entrar no mérito da gente discutir aqui o orçamento de 2021, já com outro compromisso, um compromisso do ministro, um compromisso da secretária, né, da gente trabalhar coletivamente para recompor o orçamento. Agora, os impactos da portaria 2362 são inegáveis. Inegáveis. Porque destrói, inclusive, a perspectiva orçamentária do município. Quando lá em 2019, nós planejamos os orçamentos municipais, né? Estou sendo repetitivo aqui, mas precisa falar para registrar nessa CIT, e não é nem para... É uma discordância saudável, viu, Adailton? Mas ela precisa ser posta. Então, foi sim, quando eu me inscrevo, quando eu faço o orçamento de 2020, contando com os valores, com o compromisso do repasse das parcelas para 2020, e isso não acontece. A mesma coisa agora 2021. Isso prejudica os serviços aqui. E, claro, numa circunstância de pandemia, os orçamentos municipais vão ser reduzidos. Né? Então, assim, a portaria 2362 veio a este serviço. Ao esse serviço, por exemplo, de tirar a responsabilidade do Ministério da Cidadania de... né, cumprir os seus compromissos com os anos anteriores, como vinha acontecendo com todo um esforço coletivo, certo? Então, assim, não dá para botar, com todo respeito, pano quentes, como se a portaria 2362 fosse Não, não é. Desculpa, não é. Impacta aí e impacta aqui na ponta também. A redução dos orçamentos nos municípios é responsabilidade da portaria 2362, sim, a partir do momento que os municípios não puderam mais contar, né, com a garantia do repasse. E tanto é que a própria SNS sabe da necessidade dos municípios. Tanto sabe que tenta e faz o trabalho, a previsão orçamentária de 1.700 por exemplo, na proteção, a previsão da SNS, que sabe que essa é a necessidade de repasse para os municípios minimamente para manter os serviços. Então, muito respeitosamente, querer colocar a portaria 2362 não produziu impacto sim, e em 2020, por parte da direção da SNS, muito respeitosamente, falo com a mesma franqueza que conversamos com a secretária nacional, muito respeitosamente, criou uma imobilidade, né? E é por isso que foi apelidada de portaria do calote, brincando, devo, não nego, pago quando puder. E a gente ia junto com a SNS lá para fazer essa composição do ano e dos anos anteriores, como fomos várias vezes, por exemplo, fazer aquele giro parlamentar no Congresso em 2019. Todo mundo, cada um entrando numa sala e falando a mesma língua. Ok? 2020 isso não ocorreu, os saldos remanescentes. Palavra do ministro no dia. Não, isso acabou, não tem mais. Digo que, muito tranquilamente, falei com o ministro, no dia da nossa reunião, estávamos eu e Magali, que discordava do posicionamento dele, e ele, muito respeitosamente, vamos conversar e vamos recompor o orçamento de 2021, secretário. Ok, pelo menos, assim, o ministro se abriu ao diálogo. Ontem, o companheiro Valdir Osmar foi recebido novamente pelo ministro. E estamos entendendo esse processo, secretário, que estamos caminhando para recompor o orçamento. Agora, dizer para a gente que isso, que
a portaria 2362 não teve impacto, desculpa, e a gente já manifestou isso outras vezes, isso é na nossa avaliação, inadmissível. Né? Então, queria pautar isso. E outra coisa é falar, porque não partiu da secretaria, obviamente, né, mas a gente já ouviu em outros momentos, secretários, o auxílio, os créditos extraordinários. Gente, nós conversamos, os créditos extraordinários foram para manter a necessidade de expansão dos serviços, e essa necessidade de expansão dos serviços por uma característica emergencial, e que agora se demonstra na necessidade de expansão dos serviços permanentes, porque o público, para o sistema único, ampliou. Parte desse público retomará suas atividades posteriormente? Uma parte sim, mas a Secretaria Nacional já tem consciência disso e sabe que uma parte significativa desse público que chegou emergencialmente ao SUAS se torna e se consolida usuário permanente, que precisará acessar os nossos serviços, seja via SUAS Trabalho, qualificação para o mundo do trabalho, né, e tantos outros mecanismos para construir o seu retorno ao mercado de trabalho, a sua reorganização familiar no território e na sua vida cotidiana. E aí sim, 2,5 bi é a recomposição do orçamento, mas, sem dúvida, com a necessidade de, nesta comissão do orçamento, que trataremos depois, abrir um franco processo de expansão do SUAS, sobretudo e principalmente na proteção social básica dos municípios, que é onde, efetivamente, as demandas estão chegando e permanece, que mostra um retrato dessa demanda, aspas, nova, emergencial, que se consolida como pessoas que necessitam do SUAS e vão necessitar ser amparados e atendidos do SUAS por esse momento. Então, de forma muito respeitosa, eu queria só demarcar esse posicionamento.